Hoje a gente está dando início a esse projeto que se chama A Luz do Céu, Astrologia em Tempos de Crise, e é uma satisfação ver a sala cheia. Nós realmente não tínhamos ideia assim, de como é que isso ia chegar nas pessoas, e foi uma grande alegria para todos nós encontrar, então, essa receptividade tão grande, tá? De todos vocês, alguns que são nossos alunos, outros que são nossos amigos, e pessoas que também vieram, creio eu, porque têm em comum conosco esse tema, que é a nossa grande paixão, que é a astrologia. Então, sintam-se todos muito bem-vindos, muito acolhidos por todos nós aqui nessa noite. Como é que estamos pensando em conduzir esse encontro? No primeiro momento, fazer uma breve apresentação do projeto, depois a apresentação do tema, que na noite de hoje sou eu que vou focalizar. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Lúcia Torres. E logo depois, então, os nossos outros professores aqui da Casa 5, que vamos apresentá-los também para vocês, vão fazer também as suas intervenções, as suas colocações, os seus comentários. Com isso, nós acreditamos que ainda teremos um tempo de 20, 30 minutos no máximo para conversar com vocês, com todos vocês que são estudantes ou profissionais ou curiosos a respeito da astrologia. E para que isso possa ficar bem conduzido no sentido de podermos, assim, dentro do possível, acolher o maior número de perguntas, a gente pede que vocês façam essas perguntas pelo chat, tá? Que não abram o microfone para não dar a colisão de 2, 3 pessoas abrindo ao mesmo tempo, etc. e tal. Então, à medida que a gente for falando, já for trazendo os temas, vocês podem ir colocando comentários ou perguntas aí pelo chat, que a gente vai estar ligado nisso e acolhendo isso também, tá certo? Então, por que esse nome, né? Luz do Céu, Astrologia em Tempos de Crise. Porque todos nós que nos debruçamos a estudar os astros e seus ciclos, não importa se há pouco tempo ou há muito tempo, vamos reconhecendo dentro dessa tapeçaria cósmica certos padrões. Então, de uma certa maneira, nós temos algumas linhas orientadoras aqui nesse projeto, né, que a gente chamou as quilhas do nosso navio. Então, a primeira delas é que, sim, a astrologia observa os ciclos do céu. E como diz o Eclesiastes, não há nada de novo sob os céus. Então, aquilo que às vezes a gente se apavora, ou que a gente se encanta, ou que muitas vezes a gente teme, ou até pensa que é uma oportunidade ímpar, se a gente for usar as efemérides, prestar um pouquinho mais de atenção em todas essas dinâmicas celestes, a gente vê que a astrologia está lidando com pequenos, com médios e com grandes ciclos. E isso é uma coisa muito interessante que nos permite, então, de uma certa forma, mensurar a qualidade do tempo que a gente está vivendo e talvez daquilo que está se avizinhando também no horizonte. Um segundo aspecto é que nós acreditamos que somos co-criadores dessa realidade que nos cerca. Então, como já dizia o Jung, nada que me acontece é alheio a mim. Todos nós somos co-criadores desse tempo, desse espaço onde estamos inseridos. E aí vem o terceiro princípio, que é uma frase muito famosa da Clarice Nicolas-Tess. Somos feitos para esses tempos. Inclusive, essa é a frase que escolhemos para dar início à nossa fala, né, ao nosso encontro nesse projeto hoje. Se estamos aqui, encarnados nesse espaço-tempo, nesse país, com essas condições, é porque uma parte nossa disse sim e cá estamos. E, por outro lado, todos esses momentos de caos, todos esses momentos de ruptura, todos esses momentos de incerteza, por mais dramáticos ou trágicos que eles possam ser,
eles também trazem no seu bojo uma oportunidade extremamente criadora e criativa. E é justamente no caos que nasce a mudança. E se não perdermos de vista essa perspectiva, talvez uma série de coisas possa ser conduzida de uma outra maneira. Esses são os princípios orientadores desse nosso projeto, que o nosso convite é que a gente se encontre, então, a partir de agora, uma vez por mês, sempre numa segunda-feira, nesse horário que vai procurar dançar entre as 19h30 e as 21 horas, e que a gente possa, então, a cada encontro, promover um tema, uma reflexão, um debate, e que vai ser orientado, que vai ser conduzido por um dos professores da escola. Isso também é uma dinâmica que a gente está propondo, que sempre alguém pilote o leme naquele dia e que os outros professores façam, né, essa contextualização e essa participação também, mas tendo um de nós, né, como o proponente do tema do dia. Tá? Então, mais ou menos, é essa a nossa dinâmica e esse o nosso convite para todos agora, certo? Então, vamos continuar aqui, tá, com com o nosso tema de hoje, tá, que é justamente somos feitos para esses tempos. E eu queria dar continuidade a essa reflexão, comentando com vocês que muitos estudiosos de mitologia comparada, filosofia das religiões, história das religiões, astrólogos, né? Todo esse pessoal que de alguma maneira se debruça a estudar os símbolos, os mitos e os ciclos, de uma certa forma encontra uma dança e às vezes uma polarização entre duas formas de olhar para o mundo, para a vida, para as pessoas, para o cosmos. Como dizia o Mircea Eliade, no seu livro Sagrado e o Profano, esse fenômeno que nós estamos vivendo de uma dessacralização do mundo é algo, de uma certa maneira, recente na história da humanidade. Porque se formos prestar atenção em tudo aquilo que acontecia antes dessa profunda ruptura paradigmática que começou a acontecer a partir do século XVI, XVII, nós vamos encontrar em diversas culturas, em diversas civilizações, um sentimento, uma sensação, um jeito de olhar para a vida, aonde a unidade e a integração estavam muito presentes. Então, hoje a gente tem muito claro essas polaridades, principalmente através de um pensamento da era moderna que foi se estabelecendo a partir de Descartes, aonde todos nós, inclusive, fomos educados desde o primeiro grau, né, a olhar para essa trajetória evolutiva da humanidade como algo retilíneo, linear, como se a gente estivesse saindo das trevas profundas, da ignorância de um tempo muito antigo, e fôssemos rumando em direção ao conhecimento, à luz, à crescente liberdade, à refinada tecnologia, à maravilhosa ciência, que vai nos trazendo bem-estar, que vai nos trazendo conforto, que vai ampliando cada vez mais o nosso conhecimento. Então, esse paradigma que é muito presente, inclusive nas nossas academias de hoje, ele tem nome, telefone, endereço e e-mail, gente. Ele foi construído a partir de uma certa época. E antes dele não era bem assim que as pessoas, as culturas, os filósofos, os pensadores viam o mundo e enxergavam a realidade. Então, essa percepção de unidade, essa percepção de uma interdependência entre todos os reinos, essa sensação ou essa consciência de ser co-criador da realidade, da raça humana ser um elo entre o céu e a terra. E, claro, a partir da linguagem, a partir do desenvolvimento de uma série de
tecnologias que começou talvez lá pelo domínio do fogo, depois pela construção de vários artefatos, instrumentos. Lógico que tem uma certa caminhada evolutiva dentro dessa perspectiva de um desenvolver o pensamento, a linguagem, a consciência. Mas ela sempre andou junta, entremeada, com essa capacidade fantástica de nos deslumbrarmos com os elementos, com a natureza, desde o vento, as estrelas, as fogueiras. Isso nos constitui enquanto seres humanos. Então, de uma certa maneira, esses dois olhares, eles sempre caminharam juntos, desde que nós estamos também aqui, enquanto raça humana, caminhando nesse planeta. E a Rayane Eisler, a Marija Gimbutas, o James Meillard já comentaram, são antropólogos bem famosos, já comentaram isso em várias obras, que existe um paradigma de dominação e um paradigma de parceria. E que esses modelos estruturais também sempre fizeram parte da nossa caminhada evolutiva. Mas nós acabamos falando muito mais de onde estamos, né? Desse pensamento ocidental, talvez mais europeu, talvez mais focado, né? A partir de tudo aquilo que acabou nos constituindo, inclusive enquanto brasileiros. Mas essa não é a única nem a melhor forma de olhar para a história, nem para a caminhada evolutiva da humanidade. Tanto que chegamos no caos em que estamos. Num determinado momento, esse paradigma orientador mais mecanicista, mais fragmentado, mais orientado por esse aspecto, vamos dizer, masculino da nossa psique, acabou sendo, né, acabou contagiando, acabou até condicionando uma série de escolhas e talvez nos afastando daquilo que é a nossa mais profunda constituição enquanto mamíferos, enquanto humanos, que é essa capacidade de se sensibilizar, de ter empatia e de ter solidariedade, mesmo com aquelas pessoas com as quais a gente não conhece, não convive. Então, o Richard Tarnas, que é um outro pensador, astrólogo, que tem 2 livros que são fundamentais para todo mundo que se interessa um pouco por esses temas. Um até está traduzido na língua portuguesa, que é a Epopeia do Pensamento Ocidental. O outro, infelizmente, a gente não encontra na língua portuguesa, mas tem em espanhol, além de francês, inglês e alemão, que é Cosmos e Psique. Nesse livro, o Tarnas, ele chega mais perto de uma, vamos chamar assim, tradução para leigos, dos ciclos, dos grandes ciclos celestes, astrológicos, e a sua correspondência com a política, com os movimentos culturais, com a ciência, com a biologia, enfim. Ele faz um grande apanhado, uma grande pesquisa dessa interface que a astrologia tem com tudo aquilo que é a expressão da cultura humana. Esse livro é fantástico e recomendamos muito que vocês que se interessam por esses temas oportunamente o leiam. Mas o Richard Tarnas faz uma reflexão muito aguda, dizendo que o preço da nossa autonomia foi pago com a alienação. O que adianta ser um ser consciente com vida, com uma vida que se crê com um propósito, dentro de um cosmos desacralizado que parece que chegou ao acaso e que não tem sentido nenhum? Então, no momento em que, a partir do século XVI, XVII, XVIII, XIX, nós demos as costas para o céu, nós nos esquecemos, parece que todo mundo bebeu assim do rio do Lécteos, né, coletivamente, e a gente se distanciou dessa conexão mais profunda com uma dimensão intangível, sutil, subjetiva e invisível, uma dimensão feminina, que está presente em homens e mulheres, né? A sensação de orfandade, de solidão, de isolamento, de falta de sentido foi aumentando entre nós, enquanto coletivo, enquanto raça humana que faz parte dessa grande família planetária. Então, é por isso que
muitos pensadores, entre eles o Edgar Morin, o Carl Sagan, que além de pensadores também são cientistas, né? Cunharam certas expressões como o pálido ponto azul, de estarmos imersos nesse oceano e nos sentirmos sós e órfãos cósmicos. Esse é um ponto de vista, gente. Esse é um paradigma. Insisto com vocês que nem sempre foi assim. Isso é relativamente recente na nossa trajetória. Mas já deu um profundo estrago. Já nos fez chegar à beira desse colapso ecológico, social, político, econômico, em todas as dimensões. Tá? E também uma das consequências desse paradigma que está tão forte nos últimos séculos é justamente negar tudo aquilo que não faz parte dele, né? Uma visão excludente, que inclusive contraria o próprio universo, que tem uma capacidade muito grande, né, de incluir aquilo que, num primeiro momento, parece ser contraditório. Uma ciência de vanguarda, né, já vem nos apresentando, desde que Einstein desmaterializou o universo para nós com a teoria da relatividade, aí a gente está falando aí no começo do século XX, que, na realidade, há uma profunda interdependência. O Pierre Weil, que criou a Unipaz lá nos anos 80, chamava isso a fantasia da separatividade, a ilusão da separatividade. Hoje nós já conhecemos os profundos efeitos nefastos que a poluição, que os estrogênios sintéticos causam nas espécies, não só na nossa, mas lá nos ursos polares que estão muito longe de nós, ou em todas as outras, né, espécies que estão na África, na Oceania, não interessa. Porque se estamos todos juntos dentro dessa grande nave-mãe, tudo o que nos acontece nos diz respeito. E aí uma outra frase do Jung, né? Se tem algo errado na sociedade, tem algo errado com as pessoas. E se tem algo errado com as pessoas, tem algo errado comigo. É mais do que necessário, urgente e premente que a gente comece a reconsiderar esses paradigmas e trate de fazer, então, uma aliança com aquilo que aparentemente é oposto e separado. E, nesse sentido, como muito bem o Richard Tarnas salientou, a astrologia é uma das mais poderosas ferramentas, porque ela também vem, de uma certa forma, sendo atualizada com o passar dos séculos, à medida que os paradigmas vão mudando e a nossa visão vai se ampliando, novos planetas vão sendo descobertos, o próprio modelo astrológico também foi sendo atualizado diante dessa caminhada. Não é que ela não funcionava antes, ele funcionava muito bem para aquela mentalidade medieval, para aquela mentalidade renascentista. Mas as perguntas mudaram. Eis a questão. É como diz a Mafalda lá, né? Agora que eu encontrei as respostas, vocês mudam as perguntas? Pois é. Porque já que é uma trajetória evolutiva, quanto mais para dentro a gente vai, mais o que está fora de nós vai assinalando essa tomada de consciência e essas mudanças que vão acontecendo enquanto coletivo. Lógico, talvez seja muito mais fácil para nós, enquanto indivíduos, buscarmos algum auxílio, alguma terapia, alguma jornada de autoconhecimento e dentro dessa nossa trajetória ir nos dando conta de algumas coisas e fazendo pequenos ajustes ou até grandes ajustes e grandes mudanças. Agora, um coletivo mudar, vocês vão de convir que o processo é mais lento. Mas tem aquela famosa metáfora do centésimo macaco que a gente pode muito bem aplicar como o centésimo humano. Quando um número X, uma massa crítica de seres humanos, se sensibilizarem para essa mudança paradigmática e resgatarem alguns aspectos que estão um pouco esquecidos e ou negados, aquilo que era
privilégio de poucos vai se transformar o patrimônio de muitos ou de todos. E nós procuramos muito fazer a nossa parte nesse sentido. Assim como tem várias organizações, vários grupos, né, de pessoas ou de instituições que sonham também na mesma direção, de construir um outro jeito de ser e estar no mundo, né? Mais amoroso, mais cooperativo, mais consciente. E mesmo que isso ainda leve um certo tempo, pensando no planeta Terra como um todo, se cada um de nós fizer a sua parte, a partir de agora, isso vai demorar menos tempo para chegar. Então, nesse sentido, estudar astrologia, conhecer os ciclos astrológicos, não só os pequenos ciclos que me dizem respeito, os meus trânsitos, as minhas progressões, a minha revolução solar, né? Quando a gente começa a estudar astrologia, a gente se encanta e quer descobrir tudo a respeito do nosso futuro e do nosso passado, né? E é natural que esse encantamento se dê, porque nada aparentemente mais mágico, né, do que uma linguagem simbólica nos revelar aquilo que é tão profundamente obscuro dentro de nós. Então, o símbolo faz essa mediação. Os mitos fazem essa mediação entre o invisível e o visível, entre o inconsciente e o consciente. Por isso que eles têm muitas vozes e por isso que eles ainda hoje são tremendamente universais e atuais. Então, o convite é mesmo, de verdade, que cada um de vocês, mesmo que não queira ser um astrólogo profissional, comece a prestar atenção nos ciclos celestes. Comece minimamente a se alfabetizar nos mitos, nos símbolos e nos ciclos, para conseguir ir tecendo de uma forma cada vez mais própria, mais responsável, mais consciente, essa ponte entre o individual e o coletivo, entre o céu e a terra, entre o visível e o invisível. Porque quanto mais as nossas escolhas tiverem essa mínima consciência e discernimento, não é que a gente vai evitar os desastres, nem vai evitar as guerras, nem muito menos as catástrofes, mas saberemos lidar com tudo isso de uma outra maneira. E é isso que vai fazer a grande diferença daqui a pouco. Então, se torna muito importante esse convite da gente abraçar, da gente incluir aquilo tudo que, no primeiro momento, se mostra paradoxal e sem sentido. Porque essa é uma outra decorrência desse pensamento cartesiano, que fragmentou tudo para poder conhecer. Nós fomos educados numa psicologia, numa ideologia de ou é fora ou é dentro, ou é calor ou é frio, ou é quente ou é úmido, sei lá, e todas as possíveis combinações que a gente possa fazer com esses opostos. Mas mais do que contraditórios, eles são complementares. Claro, não é fácil abraçar paradoxos nem conviver com o absurdo e a graça cotidianamente. Porém, talvez essa seja a grande e desafiadora proposta para nós, enquanto projetos humanos que somos. Se trata, então, de aprendermos a lidar com essas diferenças, não com aquela fingida tolerância, mas sim com aquela abertura profunda que vem do nosso coração. Porque esse também é um dos grandes enganos, né? As pessoas acham que a mente se localiza no cérebro e que o cérebro é o órgão, talvez, mais evoluído que o corpo humano tem. E, de novo, estamos nos mesmos equívocos desses paradigmas, né, que nos receberam aqui. Hoje a gente já sabe que o coração tem uma inteligência muito profunda e que quando as pessoas conseguem respirar todas de uma forma mais lenta, mais profunda e entram numa ressonância cardíaca, o campo que se colapsa com isso provoca profundas transformações e traz também muitos insights.
Então, cada vez mais estamos entrando nesse mundo de Netuno, né? Que nos apresenta essa multidimensionalidade do ser. Ainda temos muitas coisas a descobrir, ainda mais porque o inconsciente é vasto, tanto quanto o mar, e profundo, e amplo, e complexo. Então, a caminhada é longa. Mas o mais importante é que a gente tenha essa visão de longo alcance e esse coração aberto para aprender e os ouvidos também abertos para escutar e que a gente não se prenda naqueles detalhes que nos afastam do que é mais importante para nós. Que a gente não se deixe enganar pelas ideias distorcidas que nos apresentam. Que a gente não perca de vista nem esse senso crítico, nem essa capacidade empática de sensibilizar-se com o que acontece com outras pessoas. Que a gente não perca de vista o que é mais raro e mais essencial dentro da nossa condição humana. Porque essa visão, às vezes até um pouco positivista e nihilista que herdamos, que foca muito na mente, não nos conta que a mente, ao separar, muitas vezes também exclui de uma maneira que fica difícil depois retomar e voltar a unir. Então, em nome da racionalidade, já foram feitas muitas barbaridades. Né? Em nome das pesquisas científicas, outras tantas. Né? Como abrir o cérebro das pessoas e tentar achar ali qual é a partícula criminosa que elas estavam apresentando. Né? Então, em que pese que a nossa curiosidade é muito importante e ela nos leva a transgredir, a ultrapassar fronteiras e ir além daquilo que nos é dado, quando a tecnologia não está aliada a uma perspectiva mais afetiva e ou sagrada, ou, se vocês não gostam dessas palavras, cooperativa e ética, talvez ela cometa, assim, muitos crimes lesa humanidade. Por isso que esse momento é tão propício a que estejamos juntos e pensando um pouco mais além de tudo aquilo que, no primeiro momento, se apresenta como tão nefasto, tão desencantado, tão desorientador. Max Weber já tinha batido nessa tecla lá no século XIX, né? Como nos afastamos da anima mundi, da alma do mundo, como nos dissociamos desse sentimento de unidade e pertencimento, ficamos numa humanidade desencantada, né? E Basarab Nicolescu, que é um dos papas da transdisciplinariedade, já disse, já escreveu há um tempo atrás que é muito, muito necessário cada um de nós resgatar essa infinita capacidade de deslumbramento que todo ser humano tem, para que seja possível reencantar o mundo. Então, se nós herdamos um mundo desencantado, desalmado, desastrado, né? Porque todo mundo que se afasta dos astros só pode viver desastres, né? Tá aí a etimologia da palavra. Se isso é verdade, a boa notícia é que dentro do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, deem os nomes que vocês quiserem, que fiquem mais adequados para vocês. Existe uma infinita capacidade de deslumbramento. E é a partir dela que nós podemos nos reconectarmos com aquilo que é o mais importante dentro dessa nossa trajetória, não só como coletivo, mas como indivíduos. E quem olha para o mundo como uma criança olha, com curiosidade e deslumbramento, nunca vai se queixar de tédio. Embora seja difícil ficar em casa numa quarentena, numa pandemia, etc. e tal. Mas há um propósito, há um aprendizado, há uma profunda pergunta que está sendo feita e que nos cabe, então,
dentro dos nossos recursos, da nossa consciência, do nosso momento, dos nossos valores, vir a respondê-la. E nesse sentido, a astrologia é uma linguagem, é uma ferramenta que pode nos auxiliar e muito a percorrer caminhos ou trilhas, saindo daqueles trilhos do condicionamento, para que a gente vá ao encontro de respostas inéditas, de respostas criativas, de respostas criadoras. Muito se falou agora, final do ano passado, nesses ciclos que vão nos orientar para não só para esse ano, como para os próximos anos, né? Os grandes ciclos. E correu muito pela internet aquela informação da grande mutação de Júpiter e Saturno entrando no signo de Aquário, porque nos próximos 200 anos eles estariam fazendo as suas conjunções no signo de Aquário. Até algumas pessoas se confundiram achando que a era de Aquário chegou, mas a má notícia é que não, gente. Ela ainda não chegou, mas nós estamos sendo os avatares, nós estamos preparando esse caminho. Até porque, como eu comentei com vocês, existem outros ciclos maiores, e um deles, por exemplo, que a gente vai viver esse ano todo de 2021, é a quadratura de Saturno com Urano. Então, para quem conhece aí um pouquinho de astrologia, tanto Saturno quanto Urano são os princípios planetários que estão associados ao signo de Aquário. Antes da descoberta de Urano no século XVIII, era Saturno que regia esse signo, além de reger Capricórnio. Mas agora esses dois, então o regente e o corregente, se encontram num aspecto difícil, como a gente chama a quadratura, um aspecto de tensão de opostos. E isso é o que temos esse ano inteiro. Porque, na realidade, essas conjunções de Saturno e Urano fazem parte desses grandes ciclos, acontecem de 42 em 42 anos, e elas vêm acontecendo em signos de terra, signos associados ao signo de Touro, Capricórnio e Virgem. E, ultimamente, se vocês pegarem lá as efemérides, do século XIX para cá, vocês vão ver que todas essas conjunções de Urano e Saturno aconteceram em signos de terra, Touro, Capricórnio, tudo. A única exceção vai ser agora no século XXI, em 2032, que eles vão dar uma janelinha em Gêmeos, mas depois eles voltam para Capricórnio de novo. Então, qual é a pista que o cosmos está nos dando? Embora tenha toda uma renovação que está sendo feita através de Júpiter e Saturno no signo de Aquário, tem todo um padrão, uma estrutura que vai levar mais tempo para mudar, em termos globais, mundiais, porque ela está calcada nessa visão, talvez um pouco mais materialista, fragmentada, dissociada, conservadora, que pode ser representada por esse lado não tão fluente do signo de Capricórnio do planeta Saturno. Então, vejam que a caminhada é longa. Entretanto, a boa notícia é que cada vez mais, socializando esse conhecimento, reconhecendo o poder do mito e do símbolo, aprendendo a reconhecer os ciclos, nós vamos nos apropriando do nosso papel na vida, nossa, indivíduos, o que escolhemos viver, o sonho que ousamos encarnar na Terra, e também somos essa enzima imaginativa que está cocriando uma mudança em nível coletivo. Então, não nos enxerguemos que nem bons quixotes lutando contra moinhos de vento. E sim, como essas células imaginativas que têm uma capacidade enorme de transformar, de modificar o campo, quando fazem associações e parcerias. Talvez a grande chave, né, que se apresente para esses próximos anos seja justamente esse mundo das redes, das parcerias, mas que isso seja feito a partir de valores compartilhados e que isso possa ser feito também a partir daquilo que nos une, não do que nos separa, né? Estabelecendo pontes entre todas as fronteiras e não mais fortalecendo aquilo que justamente nos isola ou que nos exclui.
A grande chave é essa, inclusão ou exclusão. Mas como o Pierre Weil já dizia, a separatividade nasce da mente, porque a mente mente, a mente divide. Então, se é importante a gente dividir para conhecer, é importante também a gente resgatar e reunir para ter saúde, para poder viver minimamente com conforto e bem, não só a nível individual, mas também a nível coletivo. Então, queridos, o convite é que a gente reconheça no caos as oportunidades de mudança. Que nós tenhamos também um tempo para nos deixarmos ser orientados pela nossa alma. Venha isso dos sonhos que tenhamos à noite, ou dos encontros que podemos estabelecer uns com os outros, nem que seja dessa forma virtual. E que esse feminino e masculino que está dentro de nós, homens e mulheres, não entre mais num conflito de quem tem razão, mas sim de estabelecer uma parceria e um jeito mais cooperativo de ser e estar no mundo. Então, o nosso grande desafio é lidar com essas diferenças e com essa tensão de opostos, saindo do ou e construindo o e. E esses momentos que estão sendo apresentados, e principalmente com essa situação tão dramática que a pandemia está nos trazendo, em pleno século XXI, são uma grande oportunidade para fazer isso. E agora eu gostaria também de apresentar os meus colegas, o Nivaldo Pereira, o Matheus Posati, a Luísa Momo, que estão aqui também conosco nesse encontro, nessa live, para que eles possam ter a oportunidade de compartilhar também com vocês um pouco das impressões, sensações, reflexões que eles vêm fazendo nesse sentido. Então, eu passo a palavra para vocês e algum de vocês abre o microfone. Obrigada, gente. Bem, acho que ninguém abriu o meu. Bem, boa noite a todos, né? Eu sou o Nivaldo, sou professor da Casa 5, vi muitas carinhas conhecidas aí, né, de outros carnavais astrológicos aí, da gente já na aventura desse estudo, né? Então, eu queria só dar uma palhinha, acrescentando ao que a Lúcia falou, né, desse resgate de um paradigma inclusivo e de como a astrologia, né, apontada por muitos estudiosos, não somente astrólogos, né, nos ajuda a resgatar esse sentido de unidade, né, que era comum, né, até a Idade Moderna, quando surge o nosso conceito de ciência, astrologia e astronomia eram uma coisa só, né? Ainda não havia essa divisão. Os mesmos encarregados de estudar o movimento dos planetas, traçarem leis da física, do movimento, também buscavam, né, a conexão simbólica, uma espécie de significado arquetípico, a partir dessa visão de todo, não é? Então, a astrologia parte daquele pressuposto, assim é em cima como é embaixo, assim na Terra como no céu, a Terra como um planeta do sistema solar, ela reflete o sistema inteiro. Então, se a gente observar o todo, não é, que nos serve de paradigma, a gente tem informações muito importantes, não é, sobre a parte em questão, que é a gente, né, a parte que a gente está querendo se perceber, se estudar, compreender os ciclos da vida. Então, a gente não vê isso no colégio, né? Que os grandes físicos célebres como Newton, Kepler, Copérnico, né? Essas figuras que ajudaram a desenhar a física e a astronomia, eram também astrólogos. Não é? Então, o Newton também trabalhava com astrologia, com a interpretação de mapas astrológicos. A gente estuda só as leis da física dele ali, né? Na mecânica, e não sabe desse... A ciência parece assim que tem vergonha, até quando se refere a isso, é como se fosse assim, era o pensamento da época, quase que pedindo desculpa, né, de um gigante da ciência, como Newton, um dia ter acreditado em astrologia. Então, a astrologia foi jogada, né, por esse paradigma científico
frio, desencantado, na vala comum da superstição. Então, aí, já a partir do Descartes, do século XVI, XVII, ela foi perdendo aquele papel de elemento conector, de bússola simbólica, não é? Da integração do homem com a natureza, da observação dos ciclos. Enfim, essa compreensão de inclusão no todo, né? De nada estar separado. E virou uma crendice, né? Então, foi no século XX, mais ali pelo século XIX, quando as sociedades secretas, os teosofistas, foram resgatar esse conhecimento. E é o período também que começa a emergir um conhecimento que vai ser alçado à categoria de ciência, que é a psicologia. Então, quando a gente chega no século XX, o século aí da tecnologia, das comunicações de massa, né? Esse século intensíssimo, não é? Que o Eric Hobsbawm chama do breve século XX, né? Porque ele foi intenso em todos os sentidos, né? A gente vai ter a astrologia também com esse revival, né? Agora já à luz do paradigma da psicologia, ela, como a Lúcia falou, né? Se reinventando, se atualizando, ela também já vinha, não é? Se ampliando a partir da descoberta de Urano, não é? Em 1781, de Netuno, em 1846, e, por fim, de Plutão, em 1930. Então, ela foi se ampliando esse paradigma, incluindo esses astros, na medida que o mundo também foi se abrindo e se desenvolvendo. Então, ela chega no século XX, não é? Tentando já colocar agora o indivíduo como foco, o conhecimento psicológico, fazendo uma ponte importantíssima com a psicologia. O Jung foi um cara que foi estudar o simbolismo psicológico para tentar, né, através de uma carta, você chegar no âmago do arranjo arquetípico de alguém, coisa que, por uma análise de terapia, se levaria muito tempo, não é? Enfim. E ele foi um cara que escreveu sobre esse poder de síntese, né, maravilhoso, que é o mapa astrológico. Então, a gente chega na comunicação de massa num século XX, com a astrologia se reintegrando, com filósofos, não é? Como Denis Rudyard, que vai estudar e dar um novo encaminhamento para ela, traçar uma seriedade enorme, e ela encontra o século da cultura de massa, né? Das comunicações de massa, do rádio, da televisão, do jornal e das revistas assim no nível industrial, né? A escala industrial sem precedentes que o século XX também alcançou. Então, a gente imagina assim, que bom, então, não é? Se a astrologia é essa chave de a gente poder se reconectar com esse cosmos, com esse sentido de unidade e de inclusão. Que bom que temos ela aí inserida nos meios de comunicação de massa. Hoje em dia é impossível ter alguém, morador de um núcleo urbano, não é? Que não saiba o seu signo, que não conheça alguma coisa de astrologia. Que maravilha, né? Mas a gente esbarra num outro problema, né? O que é que chamam de astrologia? O que é que essa mídia na cultura de massa divulga como sendo astrologia? Qual é a imagem comum que ela ganha, né, entre as pessoas? E aí que começam os problemas. É ali pela década de 1930 que, pela primeira vez, né, uma astróloga norte-americana criou colunas, né, de dar prognósticos semanais, primeiro, depois diários, sobre os 12 signos. Como era somente dividir as pessoas pela sua data de nascimento, né? Então, beleza, vai ser fácil cada um achar o seu signo por aquela divisão ali no calendário. Então, vamos tentar dar prognósticos, né? E aí, lógico, né, o homem moderno é carente de qualquer bússola, né, qualquer mecanismo que conecte com o transcendente, enfim, né, com o todo. E deu muito certo, tanto que em pouco tempo, ainda nos anos 30, não tinha jornal nos Estados Unidos que já não tivessem dando, né, esses prognósticos. Depois se espalhou pelos jornais da Europa, né? E aí, com a chegada do rádio, o apogeu da era do rádio, também foi batata que os horóscopos chegassem, né, no rádio. Aqui no Brasil, a gente teve ícones, né, que acho que todo mundo conheceu, os mais velhos vão se lembrar do Omar Cardoso, a Zora Ionara, né, que fez história também, que tinha um quadro no Jornal do Almoço, depois também participou do famoso TV Mulher, da Globo, né? Então, ela se inseriu a astrologia. Então, hoje, se a gente for numa banca de revista, tem trocentos revistinhas no mês, com horóscopo, né? Jornais todos publicam, e a gente vai encontrar também, quando chega na internet, nem se fala, né? Canais e canais de prognósticos astrológicos.
Mas o problema é esse, né? A mesma mídia que deu essa divulgação, que tornou ela um elemento da cultura de massa, divulga, reduz ela, não é? Porque somente divide as pessoas nesses 12 signos, não é? Simplifica e estereotipa. Então, todo mundo pensa que astrologia é esse negócio de signo. Né? Eu gosto muito desse negócio de signo. As pessoas até... tu que estuda esse negócio de signo aí, não é? Que é bem de astrologia. Então, é a imagem geral que todo mundo tem, né? Estereotipada, reduzida. E essa mesma mídia que publica, né? Porque tem alto índice de consumo, da audiência, né? Da leitura, não é? Ela não é nada cuidadosa, porque ela não conhece, não é? E tem um tratamento vulgar até, né? Eu sou jornalista, trabalhei, né, muitos anos no jornal, e aí, como era astrólogo também, a primeira coisa que eu fiz foi ver que aquele horóscopo era uma porcaria, né? Eu disse, olha o que é. Aí eu dizia assim, olha aqui, ó, chegava para o editor-chefe, está dizendo que Vênus está nisso aqui, não está, né? Estou dizendo que está errado isso daqui. Porque até o meu trabalho de conclusão da monografia do curso de jornalismo na graduação, eu trabalhei exatamente com que seriedade os jornais brasileiros estavam abordando, não é, o horóscopo, já que era um produto muito consumido, muito lido. Não é? E aí que a gente percebe que a partir dos anos 80, que começou a se ter um cuidado maior, antigamente era quase como se fosse o castigo, né, daquela pessoa da redação que está aprontando, tu vai escrever o horóscopo, né? Pega das revistinhas, troca as datas, vai fazendo, qualquer coisa aí dá no mesmo. É a superstição, é a bobagem para o povo consumir. A partir dos anos 80, não, né? Grandes jornais contrataram astrólogos renomados, que passaram a dar um outro tratamento, mesmo sabendo que é superficial aquilo ali, né? De você dar somente o prognóstico para o signo. Tanto é complicado que nem, por exemplo, o signo a gente vê lá ali no calendário do horóscopo, Áries, 21 de março a 20 de abril, não é? Então, até amanhã ainda seria Áries. Depois começou Touro, hoje às 17h35, hoje é dia 19. Então, muita gente até, por causa do horóscopo, não é? Pode ter nascido hoje às 18 horas, já é Touro, mas vai se considerar Áries, porque ali o calendário do horóscopo diz que ainda está dentro. Então, tem que ver a cada ano, né? Quando é que o signo muda. Enfim, né? Então, a gente tem esse problema de volta e meia surge aquela pauta polêmica que a Veja, de tempos em tempos, da manchete, né? Guerra nas estrelas, os astrônomos dizem que tem um 13º signo, que é a constelação do Orfiúcho, e aí a astrologia só lida com 12, então a astrologia não funciona, e vem de revista pra caramba, e não se ouve nenhum astrólogo, porque se ouvir um astrólogo, o astrólogo vai dizer: a astrologia contemporânea no Ocidente não leva em consideração as constelações. Ia derrubar a pauta, mas é importante vender, polemizar. Então, é uma mídia meio sacana, né? Que ao mesmo tempo que ela divulga, usa a astrologia porque tem alto consumo, ela reduz, estereotipa e adora descer o cacete, né? Adora jogar ela exatamente na vala comum da superstição. Isso é muito comum, né? Eu vivo recusando, hoje mais, assim, já virei ranzinza, mas assim, tipo, é o astrólogo, aí me ligam de uma rádio, dia do folclore, tá falando sobre sexta-feira 13, né? A gente queria que tu falasse, assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Sexta-feira 13 e tal, astrologia. Mas não é essas coisas de superstição, né? Tem um imaginário, né, do astrólogo com o turbante, o rubi, o que é que os astros estão dizendo aí, não é? Como se fosse uma adivinhação, enfim, né? Então, a gente ainda tem uma luta enorme, né, para travar contra esses estereótipos. Mesmo com a chegada da internet, né, a gente vai ver um monte de canaizinhos engraçadinhos que são partilhados, tudo em cima de um corte estereotipado do signo. Vocês vão ver, o aniversário dos signos, como é que os signos tomam banho, como é que os signos fazem isso, né? Então, vai e interpreta e faz aquela caricatura. O ariano é sempre brabo, o touro está sempre dormindo ou comendo, o geminiano não para de falar, o câncer chora, né? Então, a gente fica assim, um corte, que quando você vai estudar mesmo a série, você percebe a complexidade de um arquétipo, né? Desses grandes temas cósmicos. Então, dá uma dó danada quando a gente vê isso sendo reduzido, não é? Estereotipado dessa maneira. Mas, por outro lado, temos, não é, excelentes vias, né, de acesso também. Acho que nem tudo é lixo, a gente tem conteúdos bons,
não é? Temos núcleos associados às escolas, não é? Que também tem material, astrólogos já renomados, com sites, né? Que também ajuda a gente a ter um olhar mais cuidadoso e abrangente. Por isso que o convite para estudar como essa ferramenta que nos reintegra, que nos dá insight, que nos amplia a consciência, não é a gente também saber por onde é que está indo o bom conhecimento, é escapar dessa leitura reduzida, não é, pequena, e poder ter esse conhecimento libertador. Então, temos muitos estudantes aqui, não é, na sala, e que é interessante a gente ver o encantamento maior que a gente vai tendo quanto mais se aprofunda, quanto mais estuda. Temos excelente bibliografia, um monte de coisa fora de catálogo, não é? A indústria cultural, ela é meio sazonal também, então tem época que publica um monte de livro bom, tem época que você vai na livraria e só acha aqueles manualzinhos dos signos, que é exatamente a situação atual, né? Então, eu queria, sei lá, convidar todo mundo, não é, para a gente poder ter um estudo bacana, sabendo, não é, que a gente está aqui também para enaltecer a astrologia e não vulgarizá-la, né? Acho que a gente passa a ter o maior respeito não é, e a consideração por esse saber, né? Então, acho que todos somos entusiastas, né, dessa astrologia a serviço do humano, a serviço do planeta, não é, que conecta, né, que nos ajuda a ter as pistas para a gente poder ter um conhecimento do significado dos ciclos, não é? Acho que só a gente interpretando isso à luz de um contínuo, de fases, de etapas, dá um entendimento, não é? Que não vai substituir, talvez, o conhecimento mundano, né, das ciências, mas ajuda, integra, né? Ela não está contra, né? Ela pode ser usada em qualquer dimensão. Mas acho que já falei demais, temos os colegas aí, não é? De tipo, você liga o microfone para um geminiano, já viu, eu costumo dizer, olha eu estereotipando aí também, né? Então tá, né? Acho que deixa o Matheus e a Luísa também darem uma palhinha, depois a gente pode responder perguntas e conversar, né? Então passo o mic adiante. Então, gente, eu sou a Luísa, vou pegar aqui o gancho, então, do Nivaldo e da Lúcia, e a gente vem percebendo, então, ao longo de todo esse nosso encontro aí, que está ampliando muito a nossa consciência aí para esse universo estelar, a grande influência desses ciclos celestes, né? Então, a gente trabalha muito na astrologia essa ênfase dos ciclos e dos trânsitos dos planetas lentos, que são esses planetas mais distantes do Sol, e que justamente por serem mais distantes, têm um movimento mais lento ao atravessar um signo, ao dar a volta no zodíaco, e por isso acaba influenciando, né, uma série de gerações, trazendo uma correspondência com mudanças políticas, sociais, culturais, e para o momento que a gente vem vivendo hoje. E hoje, quando a gente estava, né, o Nivaldo trouxe aí, a gente teve essa entrada, então, do Sol no signo de Touro, e eu fui aqui para a sacada e fiquei olhando, né, o pôr do Sol no horizonte, e estava um lindo pôr do Sol rosáceo, né, e eu, como uma boa tendeira, fui tirar uma cartinha, até para a gente ver que tipo de energias estavam, né, para esse ambiente, para esse encontro, e saiu essa correspondência no oráculo do Pão da Carta da Compaixão. E aí me deu um importante norte sobre um insight também, sobre esse momento planetário que a gente está vivendo. E em meio, então, a tantas mudanças, né, sociais, coletivas, políticas, econômicas, né, que a gente vem vivendo desde muito tempo, e mais contundamente, assim, né, com a entrada de Plutão em Capricórnio, lá em 2008, que trouxe toda essa desestruturação de tudo aquilo que a gente achava que nos sustentava, que fala também sobre esses últimos suspiros, né, desse pensamento conservador, desse momento de morte e renascimento, desse parto planetário que a gente está vivendo, versus uma consciência mais inovadora, mais transgressora, mais de vanguarda, né, que falou muito ali, a Lúcia trouxe esse pensamento da quadratura de Saturno com Urano, esse embate entre o velho e o novo, que vai nos acompanhar até 2022. A gente teve também a marca da grande mutação. Estão me ouvindo? Tá. A grande mutação, que é essa mudança aí, então, das conjunções de Júpiter e Saturno no mesmo elemento, de terra para o ar, saímos da materialidade
para irmos para um momento mais humanitário, né, que trouxe mais essa ideia do ser, do que essa ideia do ter, da forma como a gente lida com aquilo que dá sentido à nossa vida. Talvez aqui todos nós, e principalmente com essa ênfase pandêmica que nos obrigou a olhar um pouco mais para dentro, a gente talvez não quer mais ser refém de uma boa casa, de um carro, de uma boa conta bancária, e sim viver com mais qualidade, com mais sentido, ainda mais diante dessa inexorável morte que se apresenta todos os dias nos jornais, avizinha as nossas portas, né? E quando não muito, os nossos corações, né? Que é a pior forma, quando a gente tem algum parente próximo ou algum amigo querido que vai por conta, né? Faz a passagem por conta da pandemia. E em meio também a essa grande modernização, né, que faz com que não existam mais fronteiras e o mundo pode se conectar por telas, e a gente está aqui, a prova disso, né? Ao mesmo tempo que há também um grande chamado da natureza, seja via desastre, seja via de olhar para essa sustentabilidade, que também é um dos grandes temas que a gente, né, nós do meio astrológico também já conversamos muito sobre essa questão da sustentabilidade, do aquecimento global, da questão da água no planeta, né? Então, essa nova convocação da natureza para a gente se conectar de uma outra forma com ela, que foi muito contundente aí a partir da entrada de Urano em Touro. E ainda que nesse momento, né, Saturno esteja no seu domicílio natural, no seu regente original, que a Lúcia lhe trouxe até em Aquário, e que estamos caminhando, né, como o Nivaldo apresentou também, para essa era do conhecimento compartilhado, em que a gente tem informações, né, de todos os níveis ao acesso, e que isso, por um lado, é muito bom, né, porque quando a gente começou a estudar astrologia, a gente não tinha acesso a toda essa biografia, a esses livros, a essa qualidade desses temas. Hoje em dia, a gente tem PDFs de muitos livros bons, porém, a gente também tem muita desinformação, né? Então, esse talvez seja o grande mal dos próximos tempos. Quais são as fontes a quem a gente vai confiar esse conhecimento astrológico? E esse projeto, ele fala muito disso, da gente trazer esse viés da astrologia com base, adaptando para esses tempos. Então, ser essa luz do céu para esse tempo. E esse tempo também de Saturno e Aquário, que também vai falar dessa troca maior de ideias, de conexões, o que muitas vezes traz muita polarização, muita radicalização. E como a vida imita a arte, não sei se a gente poderia chamar o Big Brother de arte, mas a gente pode ver aí um baita de um recorte social com tantos temas de racismo estrutural, de feminismo, de polarizações, questões de gêneros, muito enfatizadas, né, nesse período aquariano aí do Big Brother, trazendo esse recorte aí da nossa sociedade. E isso também nos distancia, né, nos coloca em lados em que eu e o outro. E nisso tudo, eu sinto que emerge dentro de nós algo que nos faz ir além, um desejo de ir além, um desejo de fundir-se com algo maior, que é o princípio de Netuno. E Netuno, então, descoberto em 1846, ali como o Nivaldo trouxe, que coincidiu com esse período da psicologia, dos grandes pensamentos teosóficos, Helena Blavatsky, uma série de doutrinas também, o próprio Espiritismo, Allan Kardec, ele só agora está retornando para a casa natural de Peixes desde essa descoberta, né? Isso começou em 2012, então desde esse período a gente vem aprendendo com Netuno a navegar nessas águas oceânicas aí do coletivo. E as crises netunianas sempre nos falam disso, né? A gente não pode esquecer que a gente está num período que tudo parece que está corroendo, findando, de uma forma lenta, de uma forma gradual, de uma forma silenciosa e de uma forma fatal. A gente sempre assemelha, né, essa ideia de Netuno como um cupim, como as coisas que vão corroendo e sendo comidas aos poucos e daqui a pouco desabam aos nossos pés. E Netuno vai transitar por Peixes até 2026. E talvez aqui a gente tenha uma grande questão, que não seja mais a da gente nos encontrarmos enquanto humanidade, mas o quanto é necessário nos perdermos, nos dissolvermos para transcendermos as fronteiras propostas aí por essa globalização pandêmica. E que fronteiras são essas? São essas fronteiras do ego isolado. Essa ênfase aquariana tem no seu polo oposto, né, oposto à sua sombra leonina.
Então, essa sombra de Aquário que reside em Leão, que é o egocentrismo. Então, isso tudo está sendo trabalhado e a gente percebe, eu percebo muito isso nos movimentos individuais, a gente fala sempre do coletivo e a astrologia, ela norteia a gente tanto nesse nível coletivo quanto nesse nível pessoal. E nos atendimentos eu percebo isso, o quanto a gente está sendo desafiado em muitos momentos a repensar as formas como a gente estruturou o nosso ego. Então, assim, no âmago de coisas muito estruturais da nossa personalidade, do nosso caráter, isso seja em desafios familiares, sejam desafios profissionais, desafios éticos, todos esses princípios norteadores enquanto indivíduo. E parece que todas as nossas certezas foram questionadas. Aliás, nesse momento a gente não tem certeza de nada. A morte, que é um tema de Plutão, a transformação também é um tema de Plutão. Mas Netuno em domicílio, ou seja, quando a gente fala Netuno em domicílio, a gente está querendo dizer, né, para quem não entende astrologuês, que Netuno é o regente original de Peixes, é a casa dele, é o signo dele, então ele está se sentindo em casa. Talvez esse Netuno em Peixes seja um dos grandes regentes dessa orquestra toda, seja pela contaminação, porque Netuno é essa ausência de limites, esse princípio da permeabilidade, seja pela ilusão, porque Netuno, tudo que ele toca, ele traz uma névoa, ele traz uma neblina, ele confunde, ele desnorteia, seja pela propagação das fake news e dessa dificuldade que a gente tem em discernir, né, que seria essa sombra de Peixes materializada em Virgem, o signo do discernimento, o signo do foco, do conhecimento aperfeiçoado, né, esse aperfeiçoamento, seja pelo negacionismo, porque onde tem Netuno também a gente tem essa tendência à fuga e a não querer se confrontar com a realidade, ou seja também por essa busca dessa ilusão de salvação, né? Essa busca desse Messias, dessa figura mártir que vai chegar e que vai nos salvar e que vai acabar com tudo isso. E isso tudo está falando desse princípio. Tá aí esse Netuno puro, esse arquétipo, que ao se esconder da multidão, ele vai se tornar visível na coletividade e ele nos coloca de novo nessa experiência aí de cardume, onde estamos todos no mesmo barco. Netuno é o contraponto, então, dessa estruturação capricorniana, que agora finda com Plutão em Capricórnio em 2024, e eu acredito muito que essa crise toda tenha muito a ver com os véus que separam os diferentes níveis da vida e que começam a se dissolver para desvelar, de fato, o que é toda a vida, né? E eu espero que isso gere um novo entendimento, à medida que essas separações percebidas, que criam tantas diferenças nas crenças, né, e que a Lúcia trouxe muito assim, esse pensamento polarizado, essa forma desse paradigma separatista, né, na forma da gente viver, que isso comece, então, de fato, a desaparecer, a findar, a se desintegrar. Não é à toa que Netuno, então, é o regente de Peixes, esse signo que fala dessa última experiência arquetípica do zodíaco. A gente tem o zodíaco de Áries a Peixes, né, os 12 signos, então a gente está findando uma etapa para início de outra. E aqui eu acho que a gente tem essa máxima muito enfatizada, ou a gente acredita, ou a gente enlouquece. Então são tempos para quem tem fé, para quem acredita em milagres, e Netuno traz sempre esse ensinamento, né, que não há fronteiras onde a gente pode, de fato, amar. Afinal de contas, Netuno fala sobre o quê? Sobre essa desintegração da experiência que nos conduz novamente a esse novo ciclo, a esse novo começo que está contido em Áries. Então, eu acho que essa é uma importante chave para esses tempos de hoje. Netuno fala muito sobre a conexão com a arte, com a espiritualidade, com algo maior, com esse resgate desse encantamento do mundo que foi já, né, a Lúcia trouxe desse desencantamento e essa necessidade, essa urgência. Então, com essa passagem novamente de Netuno por Peixes, que muitas vezes a gente fica nesse aspecto sombrio de Netuno, eu acho muito importante a gente repensar esses valores mais essenciais netunianos, assim como a carta, né, que eu falei para vocês que eu tirei hoje, que é a cartinha da compaixão, e que norteou também muito essa questão da minha fala. E para encerrar, então, essa reflexão, eu também me lembrei hoje de uma música que me acompanhou muito
ao longo de toda essa pandemia, né, que se chama Sinais dos Tempos, que é uma música de um artista gaúcho, não sei se todos vocês conhecem, o Totonho Villeroy, ele fez em parceria com Bebeto Alves, que fala muito sobre esse princípio de Netuno e fala muito também sobre esses tempos que a gente vem vivendo. E ela diz o seguinte: é preciso fazer uma canção, um trato, uma entrega, uma doação. É preciso a chuva escura, a noite, a solidão, que nos faça acordar. Meias palavras não bastam. É preciso acordar. É preciso mergulhar mais que 1000 pés, onde Netuno traça o rumo das marés. É preciso acertar a direção dos pés quando os velhos caminhos se esgotam. Os tempos não voltam, não voltam. Então fica o convite aí para vocês, quem quiser ouvir essa música, eu acho que ela traz bastante, né? E é muito engraçado porque o título dela é Sinal dos Tempos. Então também eu acho que traz uma projeção aí para esse futuro e para a gente entender que esse momento planetário que a gente está vivendo, ele é muito maior e a astrologia nos ensina isso do que simplesmente uma pandemia, que é o que a gente vem vivendo até então. Tá? Tentei falar o mais sucinta possível para não roubar mais espaço. Tá bom, gente? Muito obrigada. A música é do Totonho Villeroy, que alguém perguntou aqui, e do Bebeto Alves, Sinal dos Tempos. Maravilha. Buenas, maravilha, né? Fechar esse momento de roda assim também. Primeiro, boa noite para todo mundo, que não pude dar antes. E também é coisa boa rever algumas caras, assim como o Nivaldo comentou. E para botar junto, né? Acho que é maravilhosa essa construção, assim, né? Que a gente vai pega o tema e vai ampliando para ótimo, alguém mandou. E vai ampliando para várias abordagens, vários lados. Eu acho que a Luísa acabou com o Netuno, eu vou puxar um pouquinho o Urano de leve, mas antes para trazer assim, né, eu acho que essa é a beleza e é bom ver em movimento. E vou trazer isso de novo, assim, eu acho que fica bem. Dentro dessa fala que o Nivaldo trouxe sobre o momento da astrologia, né? Porque talvez essa tenha sido também uma das nossas inquietações assim para estar aqui, né? Essa provocação assim de não vamos fazer mais uma coisa de só previsões ou só curiosidades ou só estereótipos ou, né, ou isso. Mas vamos juntar astrólogos para falar sobre temas, né, dessa crise toda, né, que está sendo trazida e que estamos todos vivendo, né? E é como se pudesse elucidar ou colocar um pouco a cada encontro, eventualmente, uma luz sobre algum aspecto da jornada, né? Pelo menos uma forma de trazer, assim, acho que é muito encantadora, né, essa possibilidade. Falo Urano dentro da brincadeira, sim, mas também porque a gente tem essa noção de que Urano é o regente da astrologia, né, enquanto prática, assim, ferramenta posta. E talvez esse seja o ponto aonde, primeiro, assim, né, é a primeira base aonde a astrologia encontra ao meu ver, essa fala que a Lúcia trouxe, né, nos guiou hoje como princípio do grupo, assim, desse desencantamento do mundo. Urano, ele, nesse sentido, ele convida duas coisas, né, me parece, através da astrologia. Ele traz consigo essa indiferença, né, indiferença a essa, por um lado, direto, assim, a esse individual. Mas a astrologia parece que justamente ela serve
como essa ferramenta libertária, assim, por ser um convite que, quanto mais eu me reconheço como parte, através da astrologia, eu me reconheço como todo. Uma coisa, inevitavelmente, leva a outra quando eu estou mexendo com essa linguagem. Não tem como eu não, por exemplo, isso que foi trazido, olhar para o momento de fora e não trazer para dentro, né? E vice-versa, porque meu mapa está vivendo isso e isso está sendo vivido por todos. Então, de uma forma direta, a astrologia, enquanto ferramenta, nos convida a essa, quase que a esse olhar de fora, né? Então, automaticamente une tudo que está, pelo menos nesse planeta, assim. Então, já é uma proposta, né, revolucionária sempre de juntar tudo. Enfim, o que é fundamental, claro que em níveis de complexidade, mas o que é fundamental para esse desencantamento que surge justamente dessa separação de tudo, né? Então, nesse sentido, a astrologia tem uma ferramenta muito potente para essa integração. E aí, nesse sentido, assim, eu queria trazer um pouco a reflexão para esse lado, desse papel, né, nesse momento. Tem uma frase que não é tão diferenciada assim, mas eu gosto muito de um autor que traz ela, e nos lembra que um mapa, sabemos bem, todos nós, um mapa não é o território. E ainda assim o território não é o caminho. Eu adoro isso, porque, sim, é perfeito. Assim. No entanto, claro, um mapa nos permite supor o território. Se eu pensar no território como a experiência, como a manifestação, o mapa me permite supor, começar, talvez, a entender, a tomar consciência um pouco, de uma forma bastante precisa, essa experiência que ele está mapeando. E ainda assim, ao ter um mapa, eu consigo, sim, estar mais consciente do caminho. Talvez estar mais acordado do caminho, poderia trazer. Então, quando a gente tem essa ferramenta do mapa, que nos permite não ficar preso, é claro, de uma forma exata e específica, através da ferramenta em si, nenhum de nós poderia descrever exatamente os acontecimentos desse momento. Mas, obviamente, todos nós, de posse da linguagem, da ferramenta, do mapa, tivemos a possibilidade de entender que algo vinha se processando já, que algo aconteceria, e mais que algo vinha se processando, e mais que algo seguirá se processando. Então, une, só por isso, esse momento onde, claro, a atenção nos tira de qualquer possibilidade de estar com uma visão mais ampla do momento, uma consciência maior, porque, bueno, está pegando fogo, não tem o que fazer, tem que correr. Se eu estou acompanhando esse processo dentro da ferramenta astrológica, eu consigo entender essa parte do processo. Eu permito a perspectiva desse momento. E, com isso, também consigo permitir que haja uma perspectiva além desse momento. De novo, não a certeza do território, mas a clareza de que tem um movimento maior. Eu acho que esse é um ponto fundamental da astrologia nesse lugar de encantamento, né? De, por um lado, esse distanciamento e compreensão, e, por outro lado, justamente por isso, essa clareza de buenas, e é onde é que esse momento encontra o meu caminho. Então, o mapa não é nem o território é o caminho. No entanto, o mapa, ou a linguagem astrológica, nesse sentido, nos permite conectar todos esses, né?
E acho que esse é um ponto fundamental assim, ao falar de reencantamento. E, de novo, a gente volta para essa noção de um universo harmônico, né? Enfim, conectado. E um universo conectado nós estamos também. Não tem como eu falar em astrologia sem essa obviedade, isso ser direto dado, né? Então, já é revolucionário por isso. E claro, eu queria focar, assim, também para não estender muito, mas a partir disso, nesse ponto dessa linguagem enquanto via terapêutica, claro, né? Eu venho do caminho da psicologia, assim, mas tive essa felicidade de poder encontrar a astrologia antes da psicologia, né? Então, toda a psicologia já foi olhada com essa visão astrológica de fundo, né? Onde é que se encontrava, onde é que auxiliava, onde é que furos, onde é que se afastava, enfim. E acho que esse é um ponto fundamental, assim, de entender que essa orientação do processo, né, tem alguns pontos assim fundamentais nesses períodos de crise, né, como a Lúcia me trouxe, somos feitos para esses tempos, né? E é fundamental que a gente se assuma nisso, reconheça isso. Mas é óbvio que na nossa história isso não é assim tão simples, né? O falar é sempre mais fácil, posso brincar. Porque justamente não se trata de explicar, simplesmente se trata de compreender, de assimilar. Tem alguns olhares interessantes assim que nos trazem isso que o Divaldo falou, nessa sede de uma bússola do homem moderno, né? Alguns autores nos trazem essa noção de que a gente instituiu essa vida suportada, né? Uma vida suportada, uma vida explicada pela noção de vítima das circunstâncias, e não de uma vida justamente que pode ser assumida, que pode ser empoderada, né? E não tem como eu encantar, me parece, uma vida, uma sociedade, um cosmos do qual eu sou vítima e o qual eu suporto. Assim eu posso encantar uma existência assumida. É outro lugar, empoderada nesse sentido, né? E talvez seja uma provocação ótima para a astrologia, assim, onde eu posso abraçar o meu destino frente a isso tudo. Tá? E o destino na astrologia é maravilhoso, porque sempre provoca esse lado essa frase das dimensões do ser, aquela é linda, né? O dia certo está marcado no céu desde toda a eternidade. Uhum. E aí tem essa noção do destino, assim, bom, tá comendo meus pés, né? E eu estou preso a uma... E, ao mesmo tempo, eu sempre gosto de contrapor isso com essa linguagem, né? A gente passa fugindo da ideia de destino e passa buscando um sentido de vida, uma missão pessoal, né? Parece brincadeira, assim, essa forma de falar. O Joseph Campbell nos diz que nem todos, inclusive, têm direito a um destino, né? Só o herói que esticou a mão, mergulhou profundo e voltou consciente desse contato consigo mesmo, é que tem direito a um destino. É que consegue ter a sua caminhada, a sua vida assumida dentro desse contexto do qual ele está completamente inserido, harmônico, enfim. E aí num papel de co-criador dessa realidade, né? Essa busca, esse caminho, esse destino é fundamental. E o mapa é um grande guia para isso, para que a gente possa ressignificar, recontar as nossas histórias e entender formas mais amplas de perceber onde é que nós nos conectamos com o meio e o meio conosco, enfim. Eu acho esse ponto, assim, para trazer junto e também extrapolando um pouco o bastão com o geminiano, costuma ser, como o Nivaldo falou, perigoso. Mas é esse ponto, né? Essa possibilidade de trazer a astrologia não
não simplesmente disseminada no vício e no consumo, assim, aonde ela vai fácil, vai com fermento, mas talvez se perca dessa possibilidade, né, de ser uma ferramenta, uma linguagem que reconecte o mundo, me reconecte com a minha história com o mundo, e, enfim, aí vamos mais despertos. Mas é esse ponto, né, que a gente aqui já vai nos reconectando e reencantando. Que seja uma longa jornada para todos nós. Ei! Opa! É isso? Obrigado, Matheus. Oh. Bem, queridos, então agora é o nosso momento de partilha, de troca, né? A partir das colocações e perguntas de vocês. E eu já lanço o convite também para o nosso próximo encontro. Algumas pessoas tiveram que se despedir, enfim, sair mais cedo, mas isso eu vou reforçar por aquele grupo de WhatsApp que a gente criou especificamente para essa live. Elas vão acontecer uma vez por mês, a gente vai divulgar no Instagram da Casa 5, no nosso Face, também lá naquela lista, e a próxima já vai ser no dia 31 de maio, e quem vai estar no timão é justamente o Matheus. E aí, como encerramento desse nosso encontro de hoje, eu vou passar, então, depois a palavra para ele fazer esse convite. Mas nesse tempo que ainda nos resta, que não é tão grande, tá? Surgiram vários comentários aqui digamos aqui pelo nosso chat, né? Mas pergunta não teve nenhuma. Então, se alguém aí quiser fazer alguma pergunta nesses nossos 10 minutos finais, por favor, não se acanhe. De repente, a gente pode responder uma, duas perguntas. Eu quero. Tá bem, vai falar. Boa noite. Gratidão imensa. E eu quero destacar o grande serviço que vocês estão prestando. E diante de tanta barbárie desse contexto, eu acho que existe uma necessidade imensa de serviço. Eu queria que vocês, Lúcia, ou Matheus, ou Nivaldo, ou Luísa, nos dissessem assim, astrologicamente, onde se localiza, qual é o astro, qual é o planeta que está mostrando essa necessidade de serviço para a reconstrução, ou se não. Se isso vem por uma necessidade da Terra pelo momento que atravessa. Me fiz entender, Lúcia? Uhum. É assim. Então, obrigado pela pergunta, Rosana. Sim. Acho que a gente pode fazer uma rápida rodada aqui entre os profs. Na realidade, a gente não tem um único sinalizador. É um conjunto de coisas. Mas para tentar assim, dar uma resposta mais direta e rápida, no momento que se estabeleceu essa crise de paradigmas a partir do século XVI, XVII, a partir do momento em que cada vez mais nós nos enganamos achando que a tecnologia ou a ciência fossem nos dar as respostas suficientes e fomos nos associando cada vez mais com essa perspectiva mental, intelectual e negando toda essa conexão com a Terra, com os ciclos, com o feminino, com a noite, com os sonhos, essa ruptura só aumentou e só nos alienou. Agora, isso tudo é também, por mais paradoxal que seja, uma importante lição na nossa caminhada evolutiva. Aí é que está. Porque talvez justamente o universo esteja esperando que a gente dê um salto no sentido de uma unidade, não mais naquele sentido inconsciente, tribal, que o Teilhard de Chardin falava da consciência alfa, sabe?
que é aquela do cardume que a Luísa falou, então a gente está todo mundo junto porque a gente é muito igual, muito parecido. A questão é a gente saltar para uma consciência ômega. Nós somos diferentes e estamos juntos. Não é mas. Esse futuro não está dado. Ele não vai colapsar feito um Deus ex machina para nós, sendo orientado por um profeta, sendo orientado por um político, sendo orientado por um cientista. Ele vai ser construído pelas nossas escolhas. Ele vai ser construído pela resposta sim ao chamado da nossa vocação. É aquilo que o Mateus comentou. Eu ouço o chamado, eu digo sim ou não. Porque às vezes eu não sigo a minha bem-aventurança. Às vezes eu não tenho coragem de me arriscar, de enfrentar os dragões, os meus demônios. Prefiro pensar que a culpa é dos outros. É do karma, é do destino, é do político. Então, o momento é urgente? É. Ele é surreal e absurdo? Sim. A graça está junto, se colapsando no momento em que a gente tem abertura para ela também. Volto a dizer, é uma questão de paradigma. E aí, como disse o Einstein, que foi citado, tem duas formas de viver no mundo. Uma é não acreditar em milagres. A outra é saber que tudo é milagre. De onde olhamos. Passo a bola. Eu acrescento só que esse mesmo momento, não é, histórico da Idade Moderna, do paradigma científico, não é, da separação, da desconexão, com tudo que isso trouxe de bom, de progresso, enfim, mas também o dano que causou, não é, com a perda da conexão cósmica, coincide também com isso que se aponta como a invenção da individualidade, né? A Idade Moderna inventa o indivíduo. A gente não tinha essa noção que a gente tem hoje, né, de uma pessoa separada. Basta ver que na Idade Média você tinha aquela pirâmide, né? Você nasceu camponês, vai morrer camponês, você nasceu nobre, vai ser nobre, e o clero lá soberano. Não tinha essa mobilidade. É o capitalismo, é a Idade Moderna quem permite. Se você ascender, não é, materialmente, você ganha poder. Não é? O ser alguém é ter. Né? A gente se desenvolve também com essa crença nos últimos séculos, que coincide com esses ciclos também das conjunções de Júpiter e Saturno em Terra, né? com o T, a individualidade, o individualismo, a posse. Tudo que está acontecendo agora é a falência desse modelo, né? É o fim. Então, o planeta dando o recado, não dá mais para continuar com esse modelo extrativista, né? A humanidade precisando se pensar coletivamente, porque vive problemas coletivos, haja vista a pandemia, né? E, ao mesmo tempo, como é que a gente lida com tanta diferença, com tantas individualidades que se desenvolveram e que são legítimas. Esse é o desafio, né, que a gente encontra aí nesses 3 últimos signos do zodíaco, Capricórnio, onde está Plutão, Aquário, onde está Júpiter e o Saturno, e o Netuno em Peixes. Então, é como se fosse assim, está tudo ali, a concentração está nesse elo de dissolução, de entrega, de pensar coletivamente, não tem escolha, né? E aí, ao mesmo tempo, Urano em Touro, dizendo os próprios recursos individuais aí têm que ser repensados, né? Tem que ser coletivizados. Então, ele não tem escolha, né? Bem como a Lúcia falou, é uma confluência de fatores onde a gente tem que reinventar o que é que entendemos como individualidade, onde é que a gente não perde a liberdade, mas se pensa como uma família, né? Como uma família cósmica, não tem outra saída, né? Por aí que eu vejo. De fato, eu ia chutar um pouco por aí também, mas acho que é esse ponto, né? Reconhecer que é sempre novo e, no entanto, faz parte de ciclos, né? Então, a gente está num momento de transição fundamental, assim, num momento onde é preciso, me parece, se reposicionar completamente, né? Seja pela parte, e daí, quem sabe, chutando para Saturno um pouco, mas seja quase que obrigatoriamente fora para dentro, que fala de toda essa desconstrução estrutural, assim,
que eu acho que estão nesses trânsitos que foram trazidos. E aí é uma reconstrução profissional, uma reconstrução familiar, uma reconstrução, enfim, de várias formas, seja esse convite. Eu acho que é isso que tanto a Lúcia quanto o Nivaldo trouxeram já, que não vai se fazer por si só, não. Me parece que tem um convite para um reposicionamento num nível um pouco mais complexo, um pouco mais profundo. Justamente, só para fazer o repetir, assim, sair da vítima e entrar na possibilidade de sujeito ativo nessa construção de algo possível a partir daqui, né? De algo mais coletivo. Então, acho que um reposicionar, assim, não só forçar de fora para dentro, mas esse de dentro para fora. Agora me veio um insightzinho, assim, de uma coisa que eu poderia complementar. Eu acho, assim, Rosane, que talvez a grande pergunta não seja qual planeta ou o que isso está sendo provocado, né? Mas o que isso nos mobiliza enquanto indivíduo, né? Qual é a lição que está em jogo nisso? E semelhante a esse processo, eu acho que quando a gente vai para a morte, né? Tem todos aqueles ensinamentos da Elizabeth Kubler-Ross que fala sobre isso. E eu tenho pensado muito nesse momento de morte, não só pela proximidade da morte, mas, né, no meu entorno, mas como essas mortes psicológicas que a gente vem vivendo, sociais, coletivas e do próprio indivíduo, que traz essa ideia de que nesse último suspiro, nesse último encontro com a morte, é como se a gente tivesse essa bênção de ressignificar a vida. Então, eu acho que essa é a metáfora para esses tempos. É essa morte, esse renascimento, essa construção e essa desconstrução. Essa tragédia e essa bênção, como a Lúcia trouxe. Só para dar uma complementadinha. Então tá, queridos. Chegamos aqui no nosso tempo. O tempo passa rápido, né? Quando a gente se diverte. E eu vou, então, antes de encerrar, de novo passar a palavra para o Matheus para que ele faça o convite para o próximo encontro, por favor. Buenas. Então, né, próximo encontro é interessante fundamentalmente pelo momento dele. O próximo encontro vai ser 31 de maio, vocês vão receber depois. Seria uma data fundamental para não se fazer encontro nenhum, talvez. Assim. O Mercúrio vai recém ter entrado retrógrado, vai estar quadrado com Netuno, vai estar esse Netuno também em trígono com Marte em Câncer, então abrindo outros meios. Né? Então, de alguma forma, a gente resolveu sim fazer esse encontro nessa data e olhar para isso, olhar para lidar com esse mensageiro, né, envolto em brumas, assim, essa comunicação confusa ou os convites diferenciados que essa comunicação pode trazer. Né? De novo, não no sentido de simplesmente a gente entrar assim, Mercúrio retrógrado, cuidado com... Mas que a gente possa falar sobre esses desdobramentos, né? Essas confusões mercuriais que acabam também abrindo outras portas. Né? De alguma forma, o dia e o mapa do dia vai ser o próprio convite. Eu acho que esse é o ponto, é o barco da próxima vez. Espero que se sintam chamados, que a gente possa dançar junto essa confusão toda, todo mundo com a internet travando, mas a gente vai superar. Isso. Beleza, Matheus? Então, queridos, para a gente encaminhar já para a nossa finalização, né? A Letícia mandou uma pergunta provocadora aqui lá no último minuto do segundo tempo, né? Então, só para não te deixar sem resposta. Não sei se é o fim do patriarcado, Letícia, porque a questão não se trata disso. E sim de resgatar o feminino que está exilado em homens e mulheres, pelo menos há alguns milênios. E dançar junto uma outra construção que venha a partir de algo
que tenha como um valor compartilhado a cooperação, a afetividade e esse reconhecimento que, por mais neocórtex que tenhamos, somos mamíferos, sabe? Acho que nós estamos um pouco esquecidos da nossa dimensão mamífera, e é por isso que fizemos tantos estragos. Então, ela está fazendo acho que uma brincadeira nesse último evento que a gente promoveu, né, que o futuro é feminino ou não será, porque o feminino está em homens e mulheres e se trata de abraçar o feminino e o masculino e andarmos juntos, e não mais excluindo ou um ou outro. Então, não dá para a gente, né, se alongar mais, porque já passamos de verdade do horário, e a gente agradece muito a presença de todos vocês. Então, foi uma alegria, um prazer, e até a nossa próxima live lá no dia 31. Obrigado, boa noite.